Exposição fotográfica de cartunistas fica aqui no SESI até o final de novembro. 7ª edição do Parlamento Jovem encerra com falas na tribuna e discussão de projetos construídos com uma nova dinâmica. A vereadora Paola Miguel protocola o projeto que obriga a fixação de cartazes nos veículos de transporte público com informações da aquisição e manutenções periódicas da frota. Olá, boa tarde. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. A gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque no SESI Campinas tem uma exposição que apresenta retratos de 122 grandes nomes do cartoon brasileiro, registrados pelas lentes do renomado fotógrafo Paulo Vitali. O público de Campinas pode conferir de pertinho a exposição fotográfica Cartunistas, que chegou para uma temporada especial ao Centro Cultural SESI Campinas. Pois é, a mostra apresenta retratos de 122 grandes nomes do cartoon brasileiro. A exposição é um conjunto de vários retratos que foram tirados pelo fotógrafo Paulo Vitali. Eles foram tirados no decorrer de vários anos, não foram todos tirados de uma única vez, se trata de um conjunto de várias obras que ele tirou junto com cartunistas, inúmeros cartunistas brasileiros renomados, em que ele buscou retratar os mesmos da mesma maneira caricata como eles retratam o mundo. A visitação é gratuita e será realizada até o dia 30 de novembro, de quarta a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite. Também aos domingos e feriados, das 10 da manhã às 7 horas da noite. A iniciativa é inédita e cada foto pode ser considerada um cartoon que reflete as características e o estilo dos artistas. Quem visitar a exposição também poderá assistir a diversos vídeos. O vídeo que tem ali na televisão atrás da exposição é um vídeo que mostra o making of. O making of de todos os retratos que a gente tem aqui, que são tanto os momentos em que eles estão tirando a foto, quanto os momentos em que eles estão produzindo um cenário final em que a foto foi retratada. Porque são muitas fotos diferentes que não são só fundo branco ou fundo preto, tem outros artifícios, outras coisas também. As fotos são em preto e branco e tem explicação. Isso do preto e branco foi porque ele buscou trazer essa impressão do lápis e papel. Ele buscou trazer essa visão um pouco mais artística, no sentido da arte que eles mesmos produzem. E olha só, ainda dá tempo para se inscrever no segundo torneio de beach tênis beneficente, Os Ceareiros. Vai acontecer nesta sexta-feira, dia 26, e no sábado, dia 27 de setembro, na Arena Aveiro, aqui em Campinas. O lucro obtido com o evento esportivo vai ser revertido para os Ceareiros, a instituição espírita que atende mais de 400 crianças carentes. Confira este recado. Nós estamos organizando o segundo torneio da Casa de Jesus, com uma renda totalmente beneficente para as crianças assistidas pela Casa de Jesus. Sendo assim, estou convidando a todos a participar. Dia 26 de setembro, nós vamos ter as categorias mistas. E no dia 27 de setembro, no sábado, teremos as categorias masculina e feminina. E as 60 a mais também, onde nós teremos as 50 a mais dinos e as 50 a mais divas. Por favor, pessoal, venham nos ajudar a ajudar as crianças. Muito obrigado, beijão. Tá certo, e você vê aí na sua tela o QR Code para você poder fazer a inscrição e, consequentemente, ajudar então esta instituição,
os ceareiros, aliando, né, a prática esportiva também com uma ajuda que é necessária. Bom, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque nesta semana a Câmara de Campinas sediou a 43ª audiência pública e debateu o projeto de lei ordinária de autoria do prefeito sobre o plano plurianual do quadriênio 2026-2029. A participação popular na elaboração dos programas e ações do Plano Plurianual começou em maio e recebeu 2.931 manifestações. Nesta semana, em audiência pública realizada no plenário da Câmara Municipal, o João Carlos Ribeiro da Silva, diretor de contabilidade da Secretaria de Finanças, realizou uma apresentação e abordou as diretrizes e eixos estratégicos do projeto. As diretrizes aqui, sustentabilidade, começando primeiro, né, qualidade de vida, que é focar em criar cidades acolhedoras e criativas, desenvolvimento econômico, que visa construir uma cidade inteligente e orientada para o futuro, e sustentabilidade, que enfatiza a criação de cidades ecologicamente sustentáveis. Participaram da audiência pública os vereadores Guida Calisto, Wagner Romão, Nick Schneider, Guilherme Teixeira, Paola Miguel e o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. Todos realizaram questionamentos. Teve uma discussão recente sobre a ampliação dos CRAs, né? E eu vejo que tem aqui um recurso, mas eu acho que é pouco para alguns CRAs que parece que já estavam aprovados, inclusive, no Plano Municipal de Assistência. E uma pergunta, Caiado, assim, nessa previsão de investimento para esse 4 anos, é só o que já tem recurso garantido, né, ou próprio, ou de financiamento já contratado? Existe a possibilidade de, ao longo desse prazo, você colocar novos investimentos a partir de outras fontes de recurso de financiamento? Houve todo um processo bem difícil que a gente acompanhou muito fortemente aqui na Câmara sobre a questão do Cândido Ferreira, né? E há um acordo da Prefeitura, uma indicação da Prefeitura de que parte dos serviços do Cândido Ferreira serão municipalizados, né? E nós esperamos que seja da administração direta e não de terceirização ou privatização do serviço. Então, eu quero saber se isso está previsto aqui no PPA. A gente não identificou nenhuma linha específica sobre essa questão da saúde mental e da municipalização. Em seguida, a secretária municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleia Moro, e o secretário de Finanças de Campinas, Aurílio Caiado, responderam aos questionamentos. O Cândido Ferreira não vai ser municipalizado. O que serão municipalizados serão alguns serviços que hoje é prestado por eles, tá? E esses serviços, eles não têm a necessidade de grande investimento para que ele seja municipalizado. Tá? Então, o PPA ele não contempla recursos de custeio. O PPA contempla recursos de investimento, na sua grande maioria. Esse orçamento que nós estamos nos referindo é para implantação, não estamos falando da construção. A construção será feita com recursos vinculados. A implantação pode ser locação de um espaço público, e a gente está falando da implantação na 6ª região, que quando fizemos a nova estrutura da Secretaria, que passou pela Câmara, ela previu que a Secretaria teria uma 6ª região. A assistência social seria dividida em 6 regiões. Então, este CRAS, esse DAS e esse CREAS, a implantação dele será com esses recursos, e sim, será suficiente para a implantação da 6ª região. Não estamos nos referindo à construção que será feita com recurso vinculado desse CRAS que o senhor também havia perguntado. Ao término, o vereador Carlinhos Camelô, que presidiu a audiência pública por comandar a Comissão de Finanças e Orçamento, fez uma análise positiva da participação tanto popular quanto dos parlamentares. Agradecer a todos os vereadores que passaram por aqui, que eu falo que essa audiência pública ela é muito importante para a nossa cidade de Campinas, onde é feito o orçamento. Sabemos aqui que a saúde ela tem uma certa prioridade, mas também os vereadores eles trazem aqui críticas e também opiniões para estar ajudando. Como foi citado aqui o CRAS, que as pessoas querem melhor o CRAS lá do Vila Olímpia, outras coisas que as pessoas acabam colocando. Outras colocaram também dos hospitais,
que estão fora aí, que é o Cândido Ferreira e também outras contestações que as pessoas vão falar. Eu acho que isso é importante, a participação não só dos vereadores, mas também a participação da população. Parlamento Jovem encerra a 7ª edição com pronunciamentos de vereadores e estudantes sobre temas que afetam a sociedade e projetos construídos em uma nova dinâmica. O programa é realizado pela Elecamp. Um sentimento de dever cumprido de professores, vereadores, estudantes, pais e da Câmara Municipal, por meio da Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, que realizou a 7ª edição do Parlamento Jovem. Cada edição do Parlamento Jovem há um reconhecimento de que esse programa é muito bom, né? Você vê pelo interesse das escolas em participar e pelo nível e qualidade de participação dos estudantes que estão vindo para cá, tanto das escolas públicas, municipais, estaduais, quanto das particulares. Primeiro, essa integração dessa diversidade de público, né? Você permitir que um aluno de escola lá do bairro do Campo Grande, do Ouro Verde, ter contato com aluno aqui da região mais central de escola particular, é uma troca muito rica, né? E você vê o nível dos debates, das discussões, das propostas que foram trazidas para eles, mostram como eles estão levando isso a sério. Então, certamente, isso tem ajudado muito no processo, tanto da educação cidadã, como uma forma de complementar aquilo que as escolas já fazem, mas como mostrar que a Câmara é um poder legislativo importante, né? Elas compreenderem o papel, a missão da Câmara. Permitir que os jovens trabalhem as políticas públicas a partir de uma temática específica, em grupos, que aí a gente tem jovens da rede municipal, estadual e particular, que a gente já considera que é uma discussão bastante rica, porque eles vêm de realidades bem diferentes. Então, o resultado do projeto de lei é o resultado de toda essa mescla, né, de realidades diferentes, de pontos de vista que eles foram discutindo. Então, por isso eu considero que foi uma edição muito proveitosa, muito rica, para de fato favorecer ali o protagonismo juvenil, o poder de argumentação, porque para mim faz mais sentido, para nós, né, da Elecamp, faz mais sentido que o projeto de lei seja construído coletivamente. Neste ano, o programa teve uma nova dinâmica que agradou os jovens estreantes e experientes no parlamento. Foi uma experiência incrível mesmo, tanto em ter conexões novas com outras pessoas, tanto aprendendo mesmo sobre as leis, sobre projetos, sobre ideias novas e discussões diferentes que as pessoas fazem por aqui. Foi uma experiência muito boa que eu tenho. Eu estou saindo daqui com acredito que é um conhecimento que muitas pessoas precisem e eu vou tentar repassar isso para outras pessoas e para os alunos da minha escola também. Eu participei no ano de 2023, quando era da escola MF Maria Pavanetti Fávaro, e esse ano agora no Vitor Meireles. É que esse ano é totalmente diferente dos outros anos, que a gente não trabalhava em grupo, a gente fazia um trabalho individual e apresentava. E esse ano agora é em grupo, eu acho que é muito melhor porque a experiência, de discutir vários pontos diferentes de um projeto só, acho que é muito interessante. Para os educadores, a dinâmica foi primordial para a troca de experiências entre os alunos das escolas públicas municipais e estaduais e das particulares. Esse ano teve uma proposta diferente, os alunos eles não fizeram cada aluno individual, em cada escola fizeram um projeto de lei, eles realizaram isso em grupo, né, em comunidade, e é interessante porque eles conseguiram se comunicar com outras escolas, diferentes opiniões, então isso agrega mais para o desenvolvimento do projeto de lei em si. É o segundo ano da escola participando do projeto. É interessante como a cada ano nós, professores, também aprendemos ainda mais sobre toda a experiência, né? Eu acho que tem sido muito enriquecedor, não só para o aluno jovem vereador, mas também para outros alunos da própria escola que têm acompanhado o processo. Ela achou bem interessante, eu também, a gente achou a mudança bem positiva. Pelo que eu entendi, pelos outros anos, os alunos não tinham muita oportunidade de conversar entre si, né? Então, esse ano, com essa mudança, foi bem interessante. Eles conseguem ter mais contato uns com os outros e discutir o mesmo tema de uma forma mais ampla. Muitos deles não têm acesso
a como as leis são formadas, a tudo que envolve, né, a questão da legislação. Então eu acho que essa é uma oportunidade rica, inclusive, para eles e para a gente também, né? Todo mundo aprende. Na última plenária do Parlamento Jovem de 2025, os projetos que foram discutidos versam sobre meio ambiente, segurança, tecnologia, esporte, entre outros temas. E os jovens parlamentares aproveitaram também para falar na tribuna sobre aquilo que aflige muitos da sociedade. A defesa das ideias mostrou que o programa dá aos estudantes dos 8º, 9º anos e do ensino médio ferramentas para o exercício da cidadania em suas escolas, na família e onde moram. Um orgulho, como é o caso dos pais da Nicole, que defendeu a proposta que cria uma praça piloto cultural e esportiva na região do Jardim Campo Belo. Muito feliz e no decorrer, né, de todo esse trajeto pelo Parlamento Jovem, eu vi uma evolução, assim, como pessoa na minha filha muito grande. Vi ela assim, ela estuda bastante, mas eu vi ela estudar mais, procurar sobre leis, tá em debate constantemente, perguntando coisas, comunicando bastante em casa. Foi muito bom ver ela nessa posição assim de ter que impor, de ter que falar mesmo, mas foi bem gratificante, porque o desenvolvimento deles e eu acho que assim, em tudo, né, na vida profissional, já dá um segmento, é muito bom. Para mim é um orgulho, né, ver nossas crianças, nossos filhos se dedicando. É algo que a gente não vê muito das crianças falarem sobre política e que na verdade precisa, é esse desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Porque o pessoal olha para a política de uma forma negativa, mas olhando eles aqui debatendo esses temas, eu vejo uma forma muito positiva e uma perspectiva de futuro para o nosso país. Presidente do Parlamento Jovem, presidiu inclusive uma mesa só com mulheres e hoje é o último dia desse processo. Fala um pouco para mim, como que foi essa jornada para você? Eu acho que foi muito especial, foi muito inesperada, eu não esperava que ia ser tão grande assim, foi muito única e foi muito interessante, tipo assim, discutir, assim, ver os projetos. Foi muito legal e estar lá de cima e tipo ver tudo de cima. Só de eu estar aqui já significa muito. As meus professores estavam me contando que eles passaram ao vivo eu aqui pro 9º ano e eles ficaram chocados, eles acharam muito legal porque eu sou de escola estadual, de uma região mais periférica e eu estar aqui representando, acho que encoraja muito todo mundo lá para poder nas próximas edições estar concorrendo e participar do parlamento. Essa edição trouxe mais uma particularidade. A maioria dos vereadores foram mulheres, inclusive a mesa diretora toda composta por meninas, mostrando que aqui também a mulher tem ocupado o seu espaço. A gente espera que a partir disso a gente tenha mais mulheres interessadas e participando da política na nossa cidade. Mais uma etapa vencida, né? Uma gratidão aos professores, a todas as escolas envolvidas. A gente espera que eles levem essa experiência de fato para a vida. Os jovens que foram eleitos por suas escolas vão levar essa experiência para a vida, mas a gente espera também que eles reproduzam isso na comunidade escolar, na família. E a gente espera ter contribuído um pouquinho para desmistificar esse espaço. Você vê, plenário lotado hoje, para nós é muito gratificante. E vamos seguir com o nosso Parlamento 2026. Projeto de lei complementar de autoria da vereadora Paula Miguel visa mais segurança para os usuários de transporte público aqui de Campinas. O projeto tem como objetivo a obrigatoriedade de fixar nos ônibus e micro-ônibus do transporte coletivo do município informações como a data de aquisição do veículo, fabricação, além de datas de manutenção preventivas. De acordo com a vereadora, essa é uma forma de garantir a segurança dos usuários do transporte público. A nossa ideia é informar isso para a população, para que ela possa saber o que está acontecendo naquele ônibus. E isso também ajuda num processo de fiscalização de forma coletiva. Então, não somente nós, através dos requerimentos de informação, que demoram 15 dias, prorrogável por mais 15, mas também a população consegue verificar qual é a data que esse ônibus entrou na frota e quanto tempo ele está rodando. E principalmente, qual foi a última manutenção que foi dada nele para conseguir rodar na cidade de Campinas com mais segurança. A
proposta vai passar pelas comissões da Câmara antes de ser votada em plenário. Se aprovada, para se tornar lei, precisa ser sancionada pelo prefeito. De acordo com o projeto, as informações visíveis para os usuários também vão ajudar no momento de fazer uma sugestão ou até mesmo uma denúncia sobre a situação real daquele veículo. Além disso, o executivo terá a possibilidade de obrigar as empresas a cumprirem os prazos de fiscalização. E a gente também precisa com que o executivo faça a parte dele, de obrigar as empresas com relação ao tempo de uso dos ônibus, que elas também sejam obrigadas, né, que as manutenções não passem do tempo e quando o ônibus chegar no limite de uso, que ele seja substituído. O vereador Marcelo Silva propõe a destinação de veículos exclusivos para mulheres no Sistema Público de Transporte Coletivo de Campinas. O projeto de lei complementar proposto pelo vereador Marcelo Silva tem como intuito preservar a integridade física e moral das mulheres que utilizam o transporte público em Campinas. A gente tem muitos casos, né? Muitas mulheres vieram nos procurar, casos de assédio, né? Casos, enfim, que vem acontecendo com frequência no transporte público. Então a ideia justamente surgiu daí, né? Por que não deixar nos horários de pico, né? Aqueles que estão mais lotados, o ônibus mais cheio, que é das 6 da manhã às 9 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite, deixar ônibus exclusivo para as mulheres. Para o parlamentar, com o crescimento da população, faz-se necessária a implantação de políticas públicas para evitar ocorrências como assédio sexual, moral e até mesmo assaltos. Eu tenho certeza que Campinas sairá como pioneira e que isso será replicado nos 4 cantos do Brasil, porque essa é uma demanda que as mulheres vêm nos pedindo, né? Realmente existe uma superlotação, principalmente no horário de pico, né? Propiciando, entre aspas, esses assediadores a causarem mal e dano às mulheres. Outro ponto discutido é que o projeto não afete as tarifas dos transportes. De forma alguma, não criará gastos, né, não aumentará frota, a gente tem que se adequar a essa situação, fazer um planejamento estratégico, né, desses horários que são mesmo os horários mais cheios, né, as linhas onde tem maior movimento, onde tem mais mulheres e propiciar isso para elas. Hora de homenagem no Jornal Câmara Notícia, porque foi entregue o diploma de mérito gastronômico ao Pizza Bar Trato Cambuí. Por iniciativa do vereador Nelson Osseri, a Câmara Municipal de Campinas entregou o diploma de mérito gastronômico ao Pizza Bar Trato Cambuí. O parlamentar justificou a entrega da honraria. É uma grande honra, né, um grande privilégio poder presidir uma sessão solene, ainda mais para conceder essa merecida honraria. E eu sempre falo também, viu, Eros, que é muito mais gratificante nós reconhecermos em vida, não é? Sejam pessoas ou estabelecimentos, né? É muito fácil nós lembrarmos do Café La Ricoleta. Lembra do Café La Ricoleta? No centro de convivência? Né? Hoje não tem mais. Então, só lembrar, então vamos lembrar em vida, funcionando, com gente, gerando emprego, né? É muito mais gratificante. Então, é com muita vontade de empreender no ramo do entretenimento, os sócios iniciaram uma pesquisa de mercado e desenvolveram o projeto de um pizza bar em Campinas. Observando a popularidade desse conceito na capital, criaram a Trato Cambuí, unindo pizzas napolitanas, drinks de autorias, clássicos e um ambiente inovador, descolado e acolhedor. Os sócios proprietários agradeceram a entrega do diploma. Foi super desafiador a questão desde a nossa abertura, né, da pandemia. E, enfim, agora é mais agradecer, a gente está muito honrado por tudo isso. Criar um projeto desse e em 5 anos ser reconhecido dessa maneira é muito, muito satisfatório, a gente fica muito honrado. Mais uma vez, muito obrigado à nossa equipe, sem vocês dando show aqui todo dia, a gente não estaria recebendo esse mérito que é muito importante para nós, um reconhecimento que a gente está no caminho certo. E Nelson, muito obrigado mais uma vez
A gente está muito feliz e obrigado por apoiar o empreendedorismo, apoiar o investimento, apoiar quem quer o progresso através do trabalho. Isso acho que é o mais importante. Todos aqui querem o progresso através do trabalho, querem evoluir, querem se desenvolver. Pesquisadores da Unicamp realizaram um estudo e encontraram uma ferramenta para auxiliar produtores agrícolas em diversas etapas do planejamento. Tema que você acompanha a partir de agora no Giro Ambiental. Olá! Combinar o enfrentamento das mudanças climáticas com a produção agrícola. Pesquisadores da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp desenvolveram ferramentas tecnológicas para auxiliar pequenos e médios produtores em diversas etapas. E o Giro Ambiental de hoje conversa com o engenheiro mecatrônico Bruno Santos de Miranda, que participou dessa pesquisa e apresentou uma tese de mestrado sobre as principais contribuições aí desse estudo. É ele quem está na tela comigo agora. Bruno, seja bem-vindo. E eu já vou fazer a minha primeira pergunta. Como surgiu essa pesquisa e quais foram os pesquisadores envolvidos? A gente está falando, né, de uma pesquisa da Faculdade de Engenharia Elétrica. Me detalhe um pouquinho mais. Olá, Mina. Boa tarde. Agradeço por essa oportunidade, por participar dessa entrevista, poder falar um pouco sobre o meu trabalho, junto com os meus colegas e orientador e orientadora, professora Quebo e professora Priscila. A nossa proposta de pesquisa foi desenvolvida para atender esse grupo de pequenos e médios produtores, porque eu venho de uma família de produtores agrícolas. Então meu pai ainda está na atividade, ele trabalha com plantio de soja, milho e trigo. Então, vem da família a motivação para desenvolver essa pesquisa. O tema vem de uma raiz familiar. E as linhas de pesquisa é até um pouco incomum você ter trabalhos voltados para a agricultura um pouco surpreendente, dentro da engenharia elétrica. Mas como meus orientadores, eles trabalham com diversas soluções de otimização, de melhorias, tanto de modelagens para a melhoria em si de tomada de decisão, suporte à tomada de decisão. Então, naturalmente que o nosso trabalho vem para auxiliar os produtores nas tomadas de decisões. E a principal motivação, além da temática agrícola, é que nos últimos anos as estiagens prolongadas e as dificuldades envolvendo o mercado, a flutuação elevada de preços, fez com que olhássemos com mais atenção, pensando em como planejar uma atividade agrícola daqui a 5 anos ou 10 anos. Então o nosso trabalho foi construir uma ferramenta que nós pudéssemos fazer esse planejamento de longo prazo para que os nossos agricultores não fossem tão afetados por estiagem, pela flutuação de preços e sempre com o objetivo de manter a sustentabilidade no agronegócio, tanto em termos de sucessão, né, porque o nosso público é pequenos agricultores, tem aquela característica de agricultura familiar. Então existe essa nossa preocupação de que a sucessão não seja interrompida, que consiga ter uma segurança financeira para que o negócio continue fluindo e os pequenos agricultores sejam beneficiados com isso. Então o nosso trabalho foi construir um modelo que faz com que as minhas escolhas entre quais culturas plantar e em qual período plantar, qual é o período mais adequado,
eu possa fazer essa estratégia, desenvolver esse planejamento para 5 anos ou um tempo além disso, com base em dados climáticos, meteorológicos, com base em características das culturas desenvolvidas em algumas regiões, ou particularmente na nossa região de interesse, que é a região aqui, a região de Sorocaba, onde a temática, onde inclusive meu pai desenvolve a atividade dele, aqui próximo da cidade de Sorocaba. Então, é uma ferramenta de suporte à decisão, baseada em modelos matemáticos e que utilizam dados tanto meteorológicos quanto de características culturais das lavouras desenvolvidas aqui na região. Ô Bruno, em que momento, então, você falou bastante desse fomento à agricultura familiar, mas de que forma a gente pode pensar que esse interesse também na manutenção das culturas vem ao encontro desse problema que todos nós, enquanto sociedade, vivemos, que é a sustentabilidade, a preservação ambiental? Além de tentar fazer com que as decisões tomadas permitam que a atividade flua com certa segurança financeira, nosso modelo também trabalha com o uso das plantas de cobertura, que tem a finalidade de melhorar alguns atributos do solo, tanto quanto a produção, quanto o manejo. Então, quando eu trago para o meu âmbito de decisão essas plantas de cobertura, elas têm finalidade de que o manejo seja menos ligado ou faça menos uso de produtos químicos, agrotóxicos, que podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Então, essa parte, além de que nós consideramos no nosso modelo o impacto do uso da água como um recurso limitado. Então, esses impactos ambientais são trazidos para o nosso ambiente de decisão e tem impacto na questão ambiental, na sustentabilidade ambiental aí. Sim, quando a gente pensa nessa pesquisa, há um parágrafo aqui que fala que, além de contribuir para a preservação da qualidade do solo, o modelo também busca mitigar a migração de pragas entre áreas vizinhas. Eu gostaria que você detalhasse esse contexto para nós. Esse contexto diz respeito que quando eu tenho as pragas, para que as pragas possam proliferar e manter-se ativas nas áreas de cultivo, é necessário que não haja escassez de alimentos para elas. Então, quando eu planto a mesma cultura sucessivamente, no caso de monocultura ou alguma outra cultura, que seja regularmente plantada ano após ano, além dela servir de alimento para um grupo de pragas, seus dejetos também vão servir para que o ciclo dessas pragas não sejam interrompidas. Então, no nosso modelo de decisão, nós planejamos com que as áreas sejam divididas, as áreas de cultivo grandes sejam divididas em áreas menores, e nessa situação de vizinhança, ou seja, de campos vizinhos, nós temos plantas de famílias diferentes sendo cultivadas simultaneamente. Então isso faz com que o alimento, aquilo que serve para que as pragas se desenvolvam e mantenham o seu ciclo sempre aumentando, seja afetado. Então, com a introdução dessa noção de vizinhança nas nossas áreas de cultivo e com esse manejo que pensa que nós não vamos plantar plantas da mesma família sucessivamente, nem na vizinhança, de forma que isso interrompa a oferta de alimento às pragas também. Isso faz com que a gente consiga mitigar, nós conseguimos mitigar um pouco o impacto nocivo das pragas
nas culturas plantadas. E quando a gente pensa em todo esse planejamento desse modelo agrometeorológico, de que forma a gente pode pensar, até porque quando a gente pensa nos pequenos produtores médios, a gente sabe que é um grande desafio lidar, por exemplo, com esses períodos de escassez de chuva, né? E você falou da questão hídrica também. Como que ele consegue também pensar nesses momentos de escassez e trazer até dentro desse planejamento alternativas para que esse pequeno e médio produtor lide com essa situação? Com base em dados meteorológicos que nós temos disponíveis, existe um histórico razoavelmente grande de informações coletadas nos últimos anos, nas últimas décadas. Então é possível fazer certas previsões em cima desses dados de qual é o comportamento esperado para a próxima temporada, para os próximos anos. Então, com isso, eu já, ainda que com certa imprecisão, que é natural de todo tipo de previsão, eu posso montar um panorama do que nós esperamos de chuva, de precipitações para as próximas safras. Assim, o nosso modelo tem como objetivo, a nossa ferramenta, que evite-se culturas que acabem sendo muito afetadas com períodos de escassez. Logicamente que o nosso modelo, como atende esse público de pequeno e médio produtor, nós consideramos que ele foi voltado para aqueles que não têm acesso à irrigação. Sim. Ou têm um acesso limitado. Havendo acesso à irrigação em ampla escala, ele consegue mitigar os riscos, o produtor consegue mitigar os riscos com o uso da irrigação. Mas o nosso público, que é o meio de se atingir com o nosso trabalho, com a nossa pesquisa, é aquele que não tem acesso à irrigação. Assim, a parte mais importante é tomar a decisão certa, escolher a cultura adequada que, apesar da volatilidade, apesar da dinâmica meteorológica envolvida, ainda vai ser uma opção sustentável, tanto economicamente quanto em termos produtivos, né? Tá certo, então, Bruno, parabéns pela pesquisa, muito sucesso aí. A gente lembra que o Bruno é um dos pesquisadores da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp e esse tema foi o tema da tese de doutorado dele, que hoje também é professor na FATEC. Parabéns e já deixo o convite para uma próxima oportunidade, Bruno. Eu que agradeço pela oportunidade, por essa entrevista, por essa atenção e desejo também muito sucesso a todos vocês. Tá certo, então, obrigada, olha. E o Giro Ambiental não fica por aqui, não. Agora tem mais informações a respeito de sustentabilidade e meio ambiente. Uma onda de envenenamento por uma toxina de algas marinhas está causando caos na costa da Califórnia, levando leões marinhos e golfinhos a um comportamento estranho e perigoso. A substância, chamada ácido domoico, ataca o sistema nervoso dos animais, provocando um dos piores surtos já vistos. Equipes de resgate de San Diego estão em uma corrida contra o tempo, já tendo socorrido dezenas de leões marinhos e aves apenas este ano. A chance de sobrevivência para os leões marinhos contaminados é de 50%, enquanto para os golfinhos a intoxicação geralmente é fatal. O problema, segundo especialistas, é impulsionado pela crise climática, já que o aquecimento dos oceanos favorece a proliferação das algas tóxicas. A expectativa é que o surto persista por semanas ou até meses, mantendo as equipes em alerta máximo para novos resgates. O plástico onipresente em nosso dia a dia está no centro de uma crise que custa à saúde mundial cerca de 1,5 trilhão de dólares por ano, segundo a revista científica The Lancet.
A análise aponta que o material tem impacto negativo em todas as fases da sua produção, uso e descarte. A exposição a micro e nanoplásticos presentes no ar e na água já está ligada a problemas graves como abortos espontâneos, defeitos congênitos e câncer infantil. Essas partículas minúsculas foram detectadas em tecidos e fluidos humanos, incluindo a placenta, o leite materno e até mesmo medula óssea. Especialistas pedem ações urgentes para combater o problema, que também está intimamente ligado à crise climática. Apenas uma pequena porcentagem do plástico global é reciclada e a maioria de sua produção depende de combustíveis fósseis, aumentando a poluição atmosférica. Amanhã, quinta-feira, o sol tenta aparecer, mas entre muitas nuvens. A entrada do ar frio de origem polar, ainda associado à frente fria do começo da semana, tem um reforço na região e as temperaturas caem mais. Os ventos ficam mais intensos de forma contínua e transportam a umidade do oceano, reforçando a sensação de frio. Apesar de serem baixas as chances, há possibilidade de chuvas fracas e isoladas aqui na região. Sobre as temperaturas, olha só, mínima de 13 graus, então faz um friozinho amanhã. Ao longo do dia a temperatura até sobe, mas ela não passa dos 21 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau.